levantar. O que Acabe quer é derrubar uma coisa que demorou anos para ser produzida, para ser frutífero, para em questão de 2 meses ele ter ali uma horta. Você me dá licença de falar uma coisa bem séria aqui? Tem gente que quer uma coisa rápida. Tem muitas pessoas que querem ver um milagre rápido. Não tem profundidade. Não possui raízes. Não possui fundamentos. Aí qualquer coisa que acontece se arranca fácil. Para você analisar uma vinha com raízes profundas, é difícil você arrancar com facilidade. Pode vir ventania, pode vir uma chuva forte, você não arranca. Mas um pé de alface você faz assim e você tira. A couve, você não precisa semear. Você tira os pedacinhos dela, coloca ali, ela já começa a brotar. Ela começa a dar novas folhagens que você pode colocar na terra e ela cresce. Existem coisas que o Senhor está falando que vem com muita facilidade, mas do mesmo jeito que vem, ela vai embora. Você precisa entender quem você é em Deus, o que você tem com Deus, como estão as suas raízes, como está a sua profundidade, para que qualquer vento de doutrina não leve você, para que qualquer coisa e qualquer qualidade derrube você. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus, como nós estamos em Deus. A palavra não tem nada a ver, é prima do vai dar nada não. Tem nada a ver. Isso não vai dar nada não. Pode sim. Todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é um filho escolhido, separado de Deus. Deus te separou para uma grande obra. Deus te ungiu e te consagrou para algo precioso na terra. Deus vai fazer você ir para o céu para depois voltar e habitar nessa terra que será transformada. Nós precisamos entender que existem momentos que nós seremos confrontados sim. Acabe confrontou Nabote, mas ele falou assim: eu herdei, é herança, é precioso, tem valor. Muitas pessoas falam assim: ô Sara, usar drogas não é pecado. Beber, fumar, se prostituir não é pecado. Todo mundo faz. E eu concordo que a pessoa que quer ser convencida de que ela deva continuar as práticas daquilo que a palavra de quem a criou e que ela é filho por criação possa ser mantido, é uma coisa que é a base da revelação em Deus. Deixa eu explicar para você. Quando eu vim para o Evangelho, sendo arrancada da ação, da feitiçaria, onde eu permaneci por 7 anos, conhecendo toda a base do que os meus ancestrais conheceram e praticaram, e idolatraram, e se envolveram com tudo aquilo, e no meu nascimento, pela minha avó, eu fui consagrada, não pela minha avó materna, mas pela minha avó paterna. O que teve força? A autoridade da minha mãe, a autoridade da minha avó materna, orando e consagrando a casa. Mas quando eu fui envolvida por toda aquela ação, tinha uma raiz na minha vida,
a escola dominical, a palavra de Deus quando eu deitava na igreja, pequenininha, debaixo dos bancos das Assembleias de Deus. Que você pensa que a criança não ouve, mas a criança ouve. Os cultinhos da escolinha, dos cultos, tudo aquilo lá, na hora que começou a gritar contra a minha vida, eu no meio de uma floresta, em uma Semana Santa, no meio de vários feiticeiros, eu olhei para os céus e eu disse: Deus da escola dominical, Deus de José, que eu ganhei um livro e tenho até hoje, um livro de José, que a minha professora chamada Iracema, da escola dominical, falou: isso é um presente para você, você sempre vai se lembrar dele. Eu tenho 56 anos de idade, eu tinha 6 anos quando eu ganhei, eu nunca mais me esqueci daquilo que estava escrito ali. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece, ela tem raiz. Agora, como é, queridos, que você vai falar, que você vai ter firmeza espiritual, autoridade espiritual, base espiritual, fazendo o que todo mundo faz? Dói no meu coração a letra de algumas músicas. Dói uma pessoa ouvir uma música cantando promiscuidade, prostituição, adultério. Dói uma música envolvendo vícios. Por quê? Porque a música é quando você ouve, você recebe. Só que a revelação é Deus quem dá. E se o Espírito de vida de Deus não encontrar caminhos abertos para trazer uma revelação a uma pessoa, porque o próprio Jesus disse: quem quiser, Ele não obriga você. Quando Ele falou para mim: a partir de hoje, eu te dou 2 opções. Eu falei: quais, Senhor? Você subiu nos meus grupos, você pegou a minha palavra, você experimentou a minha graça. Eu te deixei experimentar por alguns meses. Agora eu faço para você uma proposta. Ou você continua comigo, com a minha presença, ou você continua com o cigarro. Eu falei: Deus, eu não quero deixar a tua presença. Eu tinha 30 anos de idade. Eu já estava pregando o meu testemunho. Eu já estava falando da palavra de Deus. Eu falei: cigarro é um vício, é uma prisão. Cigarro provoca câncer, tumores, destrói o templo do Espírito Santo. Cigarro, todos os demônios usam na macumbaria, na feitiçaria. É um caminho aberto para os demônios entrarem, assim como a bebida. Mas quem falou comigo foi Deus, não foram os pastores, não foram os missionários. Deus chegou e falou assim: você escolhe ou a minha presença ou o vício. Eu falei: assim como Jesus, sexta-feira Ele morreu e domingo Ele ressuscitou. Em 3 dias teve uma mudança. Em 3 dias eu não fumo mais. Isso foi numa sexta-feira. Sexta, sábado, domingo à meia-noite, o que tinha no restante do maço de cigarro, eu dei descarga. Eu piquei tudo e dei descarga. Isso vão fazer 27 anos. Nunca mais eu fumei. Porque eu ouvi a voz de Deus. Eu tenho uma herança para pregar contra vícios, contra as drogas, contra o álcool, contra o cigarro, contra a promiscuidade, que é o vício sexual, contra a prostituição, contra a idolatria, porque eu fui idólatra, contra a feitiçaria, porque eu fui feiticeira. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, como você vai tocar na palavra de Deus para libertar alguém, se você não é liberto? Isso é hipocrisia, isso é mentira,
No céu não vai entrar aprisionados. No céu não entra viciados. Não entra o vício do cigarro. Não entra o vício da bebida. Não entra a promiscuidade. Não entra a mentira. Não entra a prostituição. Tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. Ah, não pode tudo. Pode. Só não pode entrar no céu. Pode tudo. Pode. Só não pode ter vida no altar. Ter vida com Deus. Nabote fez uma escolha e pagou com o quê? Com a própria vida. Vamos ler? Olha o que ele diz no versículo de número 3, 21:3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Me livre, Deus, de que aquilo que é sagrado, aquilo que é precioso, eu entregue para você, Acabe. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote os jezreelita lhe falaram, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. O rei ficou menino, ficou triste, ficou decepcionado, ficou magoado. Olha, cara, tadinho de mim, eu queria tanto aquela festa. Tadinho de mim, eu quero tanto fazer uma horta. Tadinho de mim, eu sou o rei. Quem ele pensa que ele é? Para falar não para mim. Mas ele disse uma palavra que nós precisamos avaliar e entender se nós estamos ou não com Deus. Se nós queremos ou não a Deus. A religião não tem nada a ver com Deus, viu, queridos? A religião do cristianismo, o judaísmo, o budismo, o espiritismo é religião constituída por desejos e controles humanos de pessoas. A religião, ela traz erros e acertos, porque são pessoas. Jesus não. Jesus é o Filho encarnado do Deus vivo, que veio para gerar filhos, que serão filhos da eternidade de Deus, ou não. Agora preste atenção nisso. Eu prefiro entrar no céu com poucas pessoas do que ir para o inferno com milhões. Eu não vou para o inferno porque eu conheço pessoalmente o diabo. Eu servi a Satanás, eu adorei a Satanás, eu conheço as artimanhas dele, eu conheço o que ele faz. E no inferno não tem nada de bom, porque não tem a presença do Deus vivo. Amém ou não amém? Você pode dar glória a Deus? Que palavra, hein, pastora? Mas é porque você vai entender por que Deus está passando isso. Ele diz no versículo de número 6 e 7: e ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, a encapetada, a endemoniada, a lançada com Baal, filha de Satanás, o que ela fez? Governas tu agora no reino de Israel? Você é o governo? Você é o rei? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Olha só, Jezabel, o espírito de morte, o espírito de destruição, que muitas vezes você fala assim: mas ele perdeu. Não, ele não perdeu, ele ganhou. Ele se manteve firme até a morte.
Ele morreu, mas ele não vendeu os seus valores. Ele não negociou. É melhor morrer dizendo eu não abro mão de Deus, do que falar Deus, ele vai entender. Deus vai entender se eu negar agora para o meu filho não ser estuprado, para minha filha não ser assassinada. Deus vai entender se eu negar um pouquinho aqui, neste território, a ele, para minha esposa não ser assassinada. Deus não negocia princípios. Caráter é caráter. Ou tem ou não tem. Ou é ou não é. Ou pode ou não pode. Porque Ele vai enriquecer os seus agora. Esse ano é um ano de transferência de riquezas poderosas dos céus. Quem recebe? Riquezas físicas. Para quê? Para levantar uma grande igreja. Para uma grande colheita de almas que precisam ouvir a verdade, para serem libertas. Quem crê nisso? Deus não tem animismo. Se é para que eu esteja com um pé aqui e um pé lá, eu estou na religião. O que adianta eu falar contra a feitiçaria, a macumbaria, o esoterismo, o misticismo, se eu continuo sendo a mesma coisa que eles? Isso é hipocrisia. Jezabel falou: você é um rei, você tem autoridade, eu vou usar o teu nome e vou mandar matar esse homem. E você pega e planta o seu alface lá, aonde ele tem a vida, aonde ele tem a herança, vai ser a sua plantação de alface. Eu olho para grandes templos em várias nações e eu choro. Templos de avivamento, templos de presença viva do Senhor que se transformaram em mausoléus, que não tem mais cultos, igrejas gigantescas, que é tudo menos igreja hoje. Por quê? Porque pessoas morreram e outras não foram levantadas. Pessoas morreram e tem um preço muito alto para se levantar um filho legítimo de Deus. Na terra, todo mundo acha comum, em qualquer nível de doutrina. A palavra diz que vocês não sejam enganados por qualquer nível de doutrina. Não sejam levados por elas. Tem gente aqui pagando preço de renúncia, preço de dedicação, preço de vida no altar, preço de comunhão com Deus, porque querem obedecer a Deus. Você pode levantar as mãos e falar: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Quando o Senhor falou para mim, ministra essa palavra, eu creio. Ele falou: você quer uma vinha enraizada ou um pé de alface? Se você fizer, Sara, uma horta que você olha e até perde de vista, com muita couve, cebolinha, alface, em menos de 2 meses você tem. Quem está entendendo? Agora, para ter alguma coisa com raiz, meu Deus, firmado, firme, bater no peito e falar: eu sou de Deus, eu tenho o sangue dele, eu tenho o DNA dele, eu sou de verdade nele, venha o que vier, não nego. Não é de qualquer jeito. O céu não entra de qualquer jeito. O céu não tem jeitinho, é Jesus Cristo. Aleluia. Versículo de número 10. Ele diz assim: e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial. Filhos de quem? Belial é Satanás. Que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus e contra o rei.
e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Pois podem trazer mentiras, podem fazer com que hajam calúnias, mas não negue a sua fé. Estevão morreu apedrejado, assim como Nabote, como muitos homens e mulheres de Deus, mas não negaram a Jesus. Eu não sei que evangelho é esse que está sendo pregado. Eu não sei que temor é esse que as pessoas estão colocando. Eu já vi pessoas sendo curadas de vários tipos de doenças incuradas. Eu já vi pessoas vomitarem câncer. Eu já vi pessoas se levantarem pelo poder de Deus. Eu sei que é o poder de Deus em mim. E eu prego esse poder. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. De vez em quando Deus mandar a igreja ser sacudida para escolher entre a idolatria, os ídolos e a presença dele, eu sei que muitos irão dizer: não tem nada a ver. Como a pastora Ivone falou aqui, como é que você abre algo que está vinculado? É a mesma coisa que eu saber que no terreiro de Macumba se invocarão vários orixás, e eu chegar lá numa convenção de orixás, de ídolos, e começar a fazer uma oração para abençoar tudo que vai ser feito ali. Como é que eu vou abençoar uma coisa que Deus não abençoou? Então nós precisamos tomar uma posição, sim, e vai estreitar, sim. Vai estreitar, sim, porque é o povo de Deus que vai pedir perdão, para que não haja um juízo maior sobre a terra. É bíblico isso. É o povo de Deus que se chama pelo nome de Deus, que vai orar, que vai se humilhar, que vai buscar a face do Senhor, que vai se converter dos seus maus caminhos. Os maus caminhos tem que deixar, porque você não sabe se você vai dormir nos maus caminhos e vai acordar, porque se você dormir embriagado, você vai acordar no inferno, e o inferno não tem Jesus. Será que você pode entender isso? Ela levantou caluniadores, mentirosos, filhos de Satanás, para levantar mentiras contra esse homem chamado Nabote, porque ele não quis entregar a vinha dele, a herança dele. Deus está falando com profetas, Deus está falando com atalaias, Deus está falando com filhos, Deus está falando com gente marcada, Deus está falando com alguém que Ele escolheu para representá-lo na terra. Deus está falando com gente séria, porque senão Ele não traria uma palavra de um nível tão forte, tão poderoso para você. Ele vai colocar algo grandioso nas suas mãos. Só quem crê, levanta as mãos, olha, eu creio. A igreja em pé em nome de Jesus. Por que a senhora não pregou aquela palavra tão forte que faz todo mundo chorar? Por que a senhora não ministrou aquela palavra que todo mundo fica no poder, no oba-oba? Porque Deus é o dono da palavra e Ele ama você. E tem profeta aqui no meio que Ele está levantando hoje. Tem gente dele aqui no meio que Ele está falando: você não vai se perder, você não vai cair. Eu não abro mão de você, eu amo você, eu vou levantar você, eu vou exaltar você, eu vou colocar um grande nas suas mãos. Eu sei quem é você. Choraba, lavassou, e se amanhã for o meu velório, se eu amanhecer sem vida para a terra, eu vou me apresentar diante do grande tribunal em paz. Glória a Deus. E vocês vão ver lá o meu corpo nesse lugar. Vão falar assim:
Com certeza, a palavra de Deus aqui foi pregada. Quem pode dizer glória a Deus? Agora, se eu não for e continuar, eu vou pregar palavras de cura, de exaltação, de vitória, mas de conserto também. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Levante as suas mãos aos céus em nome de Jesus. Repitam comigo: Senhor Jesus, libera uma porção